Me diga com sinceridade, por que você muitas vezes se sente inferior às outras pessoas? Se você nunca pensou nesse assunto, então fique aqui comigo que eu vou mostrar as razões pelas quais você muitas vezes se sente menor do que as outras pessoas. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Você já se pegou olhando para outra pessoa e dizendo, ela é melhor do que eu? Então, talvez você seja alguém mais bem-sucedido, tenha até uma beleza significativa, seja mais inteligente, mais honesto, mais confiante, e automaticamente algo dentro de você parece que força você a se diminuir. Por que isso acontece? Quando você olha para outra pessoa, você simplesmente não só admira, mas se apequena diante dessa pessoa. E quase sempre perde. Essa sensação de inferioridade não é incomum. Na verdade, essa sensação, ela faz parte de um padrão psicológico que nós chamamos de comparação social. Mas quando esse padrão se torna uma constante, quando esse padrão se torna automático, frequente, quando esse padrão ele se torna até doentio, podemos assim dizer, ele pode corroer a sua autoestima, ele pode fazer você se isolar e faz com que a sua identidade seja distorcida para caber dentro desse espaço e, consequentemente, limitar o seu crescimento. No vídeo de hoje, eu quero tratar desse assunto com muita tranquilidade, porque eu sei que tem muita gente que nos assiste e que passa por essas experiências, mas ainda não se descobriu ou não descobriu o porquê de agirem assim. Nós vamos entender aqui a raiz da comparação social, como isso destrói a sua identidade, e nós vamos ver o caminho ou os caminhos práticos para se libertar desse ciclo que é tão destrutivo. Mas vamos para uma identificação conceitual. O que é comparação social? O que é comparação social? A comparação social é um processo natural do ser humano. Todos nós, seres humanos, nos comparamos com outras pessoas, com nossos semelhantes. Desde cedo, nós aprendemos que quando nos situamos no mundo, precisamos ter, como podemos dizer assim, ter modelos para seguir. Seja nossos pais, seja nossos irmãos, os mais velhos, geralmente. Tudo isso para nos situar no mundo e observando, né, aquilo que nos cerca. E geralmente nós observamos os outros. Mas aí a questão é que muitas vezes nessa comparação nós observamos quem é mais forte, quem é mais inteligente, quem é mais rápido, quem é mais elogiado. E isso
faz com que nós nos adaptemos a esses padrões para sermos aceitos no meio em que estamos inseridos. O problema, queridos, não é se comparar. O problema é quando essa comparação, quando você compara e o significado dá negativo. Ou seja, você compara-se a outras pessoas e nessa comparação sempre você sai perdendo. E aí é onde mora o perigo. O que não pode acontecer é isso. Então, a raiz da comparação social, logicamente, ela tem origens profundas quando ela parte para essa questão de se tornar negativa, além de biológicas, psicológicas e emocionais. Agora, nós detectamos no decorrer das nossas consultas, do nosso modo de lidar com as pessoas que se achegam a nós para tratamento, nós identificamos pelo menos alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. E o primeiro é a necessidade de pertencimento. Todos nós, como ser humano, o ser humano em si precisa se sentir parte de algo que seja maior do que ele, em especial um grupo. Agora, historicamente, ser aceito, logicamente, significa a sua sobrevivência. Por isso, o cérebro constantemente ele está avaliando: eu estou à altura desse grupo ou eu estou aquém do grupo? Eu vou ser aceito por esse grupo ou vou ser rejeitado? E a tendência é procurar o quê? Estar à altura do grupo e, ao mesmo tempo, ser aceito por esse grupo. E isso é normal, natural. Agora, essa condição de necessidade de pertencimento, ela não pode ultrapassar os limites aceitáveis. Quando a resposta interna da pergunta, eu estou à altura ou eu sou aceito, e a resposta for negativa, surge a sensação de inferioridade, de incapacidade, de inadequação. O segundo ponto que nós identificamos como causadores dessa comparação distorcida socialmente é a construção da identidade na infância. Todos nós procuramos nos identificar com algo para formar a nossa identidade, para formar os nossos conceitos. Só que existem coisas que a gente faz com base nas comparações, mas que precisam de um olhar totalmente voltado para o lado bom. Quando você olha para o seu irmão mais velho, ou seu irmão mais inteligente, ou seu irmão mais elogiado, você procura, geralmente esse é o primeiro passo, ser igual a ele, imitá-lo, para que você receba as mesmas condições. E você olha para o seu irmão que ele faz melhor do que você, então você vai querer fazer também o melhor. Então veja que aquela criança como se comporta, você quer se comportar com ela. Então você precisa pensar desse jeito. Quando você se compara com alguém, ou alguém te compara com outra pessoa, geralmente elas dizem, por que você não é como ciclano? Essa é a primeira dica para você se ambientar. Por que você não é como ciclano? E o que é que o ciclano tem? Ele é comportado, ele é inteligente, ele é uma pessoa comunicativa, então você vai tentar se adequar nesse meio, para construir a sua identidade. Ninguém nasce sabendo, querido, ninguém.
Nós temos caráter, nós temos tendências, mas ninguém nasce sabendo de tudo. Nós vamos desenvolvendo isso dentro das nossas capacidades, certo? Essa comparação, quando frequente, ela cria base emocional. Agora, quando ela é frequente no sentido negativo, em que você diz, eu não sou suficiente como essa pessoa, ou para essa pessoa, ou para ser parecida com essa pessoa, você cria um sentimento destrutivo dentro de você. Então, o que é que causa essa condição? A falta de validação emocional. Porque se você não foi validado emocionalmente nessa comparação, você aprendeu a se defender de outra forma. E essa outra forma vai buscar valores mais fracos. E essa é a tendência. Isso leva a uma dependência da aprovação dos outros. Você vai estar sempre procurando alguém que aprove os seus atos, que revalide as suas ações. Então, toda vez que você precisar comparar para saber se é bom o suficiente, você está aquém daquilo que você deseja. E às vezes muito aquém. Mas se você se compara de uma forma mais ordeira, mais igualitária, sabendo quem você é, a coisa muda. Outra coisa que influencia muito esse espelhamento, podemos assim dizer, é a cultura das redes sociais. Nós estamos vivendo num mundo em que as comparações sociais são muito evidentes. Hoje, a comparação ela intensificou ainda mais. Você está constantemente exposto ou exposta a vidas aparentemente perfeitas. Você está exposta a corpos idealizados, né? Seja marombados, seja fininhos, como os coreanos modernos, né? Seja o sucesso editado, como muitos que fazem sucesso não porque eles são, mas porque eles se mostram daquele jeito. Isso cria uma ilusão. E todo mundo está numa condição de seguir um padrão. Nesse pensamento, muitas vezes acontece de você achar que todo mundo está melhor do que você. Que você está sempre ficando para trás. Já passou isso pela sua mente? Isso é normal. Agora, não deixe isso se intensificar. Porque você sempre vai se sentir inferior. Por quê? Bom, a comparação, geralmente, ela não é neutra. A comparação, ela tem reações. Primeiro, no seu cérebro. O seu cérebro tende a fazer um tipo específico de comparação. E essa comparação geralmente é para baixo, ela se compara com aquele que está um pouco acima, e você muitas vezes, mesmo sem querer, fica se comparando a outras pessoas. Isso não é bom. Isso não é bom porque essa comparação negativa, ou seja, em que você se sente menosprezado, só tende a adoecer você mesmo. Então, você vê o sucesso de alguém e compara com as suas dificuldades. Você vê o palco de alguém e compara com os seus bastidores. Você está começando, você está criando agora. Você às vezes está aprendendo agora, você já quer ser igual aquelas pessoas que têm lá evidência na sua vida social. Então, quando você olha para alguém e analisa a aparência, e olha para você e vê que você não é tão atrativo como aquela pessoa, isso causa uma certa insegurança social. Mas é porque você está criando um padrão altíssimo para você.
Pare de se comparar com algo que esteja muito além de você. Olhe ao redor da sua própria zona de identidade, de relacionamento, e veja que são essas pessoas com quem você deve comparar. Pegue a melhor daquela área e adapte a ela. Agora, se você pega alguém que é famoso mundialmente e quer ser um Mr. Beast da vida, você vai se decepcionar, porque você não vai chegar lá. E se for na beleza, você nunca vai ser, logicamente. Tem pessoas que até se assemelham ou até são mais bonitas do que essas pessoas que nós citamos por aqui, que são as misses, as pessoas que são consideradas pelos rankings de beleza a mais bonita do mundo. Mas você tem que se adaptar à sua realidade. Já diziam os mais velhos, né? Cada panela com seu texto. Se você for uma panela de barro, querer um texto, né? Uma tampa de ouro, não vai combinar. Então, calma aí, vá com muita calma nessas comparações. Então, como isso destrói a sua identidade? Essa comparação destrói a identidade quando ela é constantemente afetada nos seus sentimentos. Altera a forma como você se vê. E muitas vezes você perde a referência de si mesmo e passa a querer algo que você não tem, que você não é e que não poderá ser até por causa da sua própria estrutura fisiológica. Em vez de se perguntar quem eu sou ou o que eu quero, você passa a perguntar como eu me comparo com os outros. Então, sua identidade deixa de ser interna e passa a ser uma identidade externa. Por isso que tem muita gente que tem transtorno de personalidade seríssima e que muitas vezes toma o lugar da outra pessoa de tanto que ela admira e pode ocasionar algo perigoso. Outra condição, você tenta ser quem você não é. Olha, nós temos muito disso aqui na internet. Muito, muito, muito. Para se sentir suficiente, você tenta se moldar. E aí você copia comportamento, copia a padrões que não são seus. Busca validação externa que você não precisa para poder você se sentir bem. E aos poucos se desconecta de si mesma e passa a viver a vida daquela personagem, daquela atriz famosa, daquela influencer famosa, querida. Então você nunca se sente suficiente na sua própria estrutura. E é aí onde mora o perigo. Às vezes você tem até um potencial de ser algo grandioso, mas por causa desse sentimento de comparação social, você perde o seu potencial, você reduz o seu potencial vivendo na inferioridade. Então passa a ser insegura, passa a ser medrosa, passa a se auto-sabotar, passa a viver uma condição de não se deixar agir pela sua própria estrutura, mas age sempre imitando os trejeitos, imitando a voz, imitando o modo de viver de outras pessoas. Isso cria um ciclo de inferioridade. E esse ciclo de inferioridade, ele tem 6 passos importantes, que são: você se compara, você se sente inferior, sua autoestima diminui, você evita agir ou se sabota. Ao se sabotar, seus resultados diminuem. Se eles diminuem, você reforça a crença na sua inferioridade. Veja, esse ciclo,
está sendo passado na vida de muita gente hoje e talvez esteja aí com você. Tome cuidado, vamos cuidar disso, vamos cuidar disso. Então, há caminhos práticos para você se libertar e eu quero trazer aqui. Primeiro, tome consciência do padrão. Veja como você está agindo. Eu estou me comparando agora, isso está me ajudando ou me prejudicando? Comece a fazer pergunta. Separe inspiração de comparação. Uma coisa é você admirar a pessoa, tendo ela como inspiração para você chegar a um patamar mais elevado. Outra coisa é você se comparar e lhe diminuir e exaltar a outra pessoa. Aí isso aí não é bom, né? Porque inspiração é uma coisa. Quando você se inspira, você diz assim, o que eu posso aprender com essa pessoa para chegar no patamar que ela está? Mas quando você se compara, você vai dizer assim, eu nunca vou ser como fulano, eu nunca vou aprender isso. Então você vai se diminuir. Então compare-se com você mesma, do passado e do presente. A única comparação saudável é quando você hoje se compara com você do passado. Veja quem você era e veja agora como você está. Veja a evolução. Você pode até dizer, mas eu não evoluí. Eu evoluí? Eu aprendi? Eu melhorei algo? Se você pensar direitinho, parar de se comparar com os outros e olhar para você, você vai notar que você evoluiu sim. Reconheça suas qualidades. Liste suas habilidades, o que você sabe fazer. Liste suas conquistas, o que você já conquistou. O que você já teve. Né? Coloque seus pontos fortes em evidência. Releia isso regularmente. Então, reduza a exposição a esses gatilhos. As redes sociais, muitas vezes, eu não sou contra a rede social, não. Eu até me aproveito muito bem dela. Eu só sou contra você se diminuir, se isolar para que você compare alguém das redes sociais com você. Aí eu sou contra. Eu não posso recomendar isso. As redes sociais te fazem sentir inferior, muitas vezes. Então, ajuste o consumo. Ao invés de você consumir demais redes sociais, evite, olhe mais para dentro de você. Siga conteúdo que te elevam, né? Que agregam coisa a você. Evite comparação constante com pessoas que você não está ainda no nível para ser comparada. Mas você quer chegar lá. Então, analise como um trampolim para você chegar lá. Certo? Como exemplo onde você quer chegar. Agora, reconstrua sua identidade. É a parte importante. Enquanto você não reconstrói sua identidade, de nada adianta você fazer tanta coisa boa. Não adianta. Você precisa definir quem você é, independentemente dos outros. Pergunte sempre a você, quais são os meus valores? Quais são os seus valores? O que é importante para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? Pergunte a você mesmo. Isso fortalece a sua base interna. E desenvolva a autocompaixão. Olhe para você sem se acusar. Substitua o eu não sou suficiente com o que eu estou aprendendo, eu vou chegar lá, eu estou no processo de crescimento. Substitua dizendo isso. E você realmente está no processo de crescimento e desenvolvimento. Então, erga a cabeça e saiba que você também é importante. Haja mesmo sentindo inferior. Eu estou me sentindo tão para baixo. Eu não tenho coragem de dizer que sou alguma coisa boa, nem de aprender algo novo. Mesmo com medo, mesmo assim com esse sentimento de comparação inferior, faça. De pouquinho em pouquinho você vai conseguir, certo? Sempre existirá alguém que é mais elevado do que a gente, que é mais bonito, que é mais inteligente, que é mais perfeito fisicamente, dentro dos padrões de perfeição que o Ocidente exige, certo? Mas isso, ele não pode diminuir o seu valor. Você tem valor, ou tem valores,
que muita gente quer ter como exemplo. Pense nisso. E na virada de chave que eu quero trazer aqui para você, não se sinta inferior porque é inferior. Não. Você se sente inferior porque se compara de forma distorcida. Você se sente inferior porque você aumenta o seu padrão, não é? Só quer relacionar-se com quem tem um naipe lá em cima, enquanto aqueles que são mais parecidos com você, você despreza. Tome cuidado com isso, porque a decepção é grande, viu? Baseia seus valores em referências externas. Ah, fulana disse que é legal, então eu também acho que é legal. Não, julgue você mesmo. Com calma, você tem capacidade. Então você precisa saber de uma coisa. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser você, que já é uma melhora imensa. Você é muito importante. Precisa de um verdadeiro choque de realidade. Você, mesmo sem ter a beleza que aquela pessoa que você admira tem, sem ter a inteligência que aquela pessoa tem, sem ter o carisma que aquela pessoa tem, você, por ser você, já é de grande valor. Você é importante para alguém. Então, seja você e ajude esse alguém a chegar ao patamar que você está. Mas eu não estou em patamar nenhum, eu estou no ralo do ralo do ralo. Não, você não está. Não está. E tem muita gente que queria ser como você. E você precisa aprender isso, tá certo? Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like. O seu like vai fazer o YouTube distribuir esse vídeo para mais gente. E a gente vai poder ajudar mais pessoas. Tá certo? Então dê o seu like aí, não custa nada. Para você não vai custar nada. Para mim é muito importante, porque eu quero que esse assunto seja ouvido por mais gente que precisa ser ajudada. Tá bom? Vamos ajudar o pessoal? Então, dá o teu like. Conversa aqui, diga aí o que é que você achou, o que é que a gente precisa melhorar para que a gente possa ter evidência nos nossos vídeos, tá bom? Então, eu te encontro no nosso próximo vídeo.